Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso bíblico. Você que tem nos acompanhado neste caminho, percebe que nós começamos com uma introdução às Sagradas Escrituras e agora estamos estudando cada um dos evangelhos. Começamos por Mateus, depois Marcos e chegamos ao evangelista Lucas. Na aula passada e todas as aulas anteriores você pode encontrar no link que está na descrição aqui do vídeo, a lista de todas as aulas. Se você perdeu alguma, você pode retomar antes de dar continuidade ao Evangelho de Lucas. Na aula passada, nós falávamos sobre este personagem, sobre o autor do Evangelho de Lucas, e hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre os destinatários deste Evangelho. Recorda-se que em Mateus nós falávamos que ele escrevia o seu evangelho para judeus que tinham se convertido ao cristianismo e o evangelho de Lucas foi escrito para pagãos convertidos, pessoas que não eram do povo de Israel, mas que acabaram se convertendo à palavra de Jesus. E ao escrever para esses pagãos convertidos, nós percebemos que Lucas omite certas particularidades da história que só interessavam aos judeus. Por exemplo, as alusões à lei de Moisés, o uso das purificações rituais que os judeus costumavam fazer. Então ele omite certas coisas que são bem específicas dos judeus. E sempre que ele fala dos gentios, ele fala com um certo carinho. Quando nós ouvimos a parábola do bom samaritano ou do leproso samaritano, a gente percebe que Lucas fala de um modo carinhoso sobre os gentios. Ele menciona também com certa solenidade as autoridades romanas, porque muitos pagãos tinham também origem romana. Ele silencia tudo aquilo que Mateus e Marcos falam e que podia ser um pouco penoso aos não-judeus. Assim, por exemplo, Lucas usa a palavra pecadores em vez de palavra gentios, e essas pequenas coisas mostram que a atenção, a preocupação que Lucas tinha ao falar para esses cristãos que vinham do mundo gentil, do mundo pagão. A catequese que Lucas usa no seu evangelho segue um pouco aquele plano traçado por São Pedro na sua primeira pregação. Se você pega depois de Pentecostes, lá, a primeira pregação de Pedro, Atos 1, versículo 22 também, o esquema que São Pedro utiliza lá é o esquema que São Lucas também segue no seu evangelho, começando pelo ministério de João Batista, a pregação de Jesus na Galileia, a subida a Jerusalém, a morte e a exaltação do Senhor. Marcos, ele seguiu fielmente também esse esquema, e Lucas, sem abandonar esse mesmo esquema, lembramos que os dois tiveram certo contato com Pedro, ele quis enriquecê-lo. Marcos é mais sintético e Lucas acaba enriquecendo esse esquema de Pedro. É o que nós queremos ver agora. Ele começa, Lucas, as suas narrações no Templo de Jerusalém. Se você pega o capítulo 1, versículo 8, o Evangelho começa no templo e termina o seu evangelho também no templo. Lucas 24, versículo 52. Pegue essas duas passagens, Lucas 1, 8 e seguintes, e Lucas 24, 52. Você vai perceber que ele começa e termina o seu evangelho em Jerusalém. Jesus começa a pregar na Galileia, que é uma região mais afastada de Jerusalém. Mas toda a sua atividade tende, ou seja, se direciona a Jerusalém,
que vai ser o palco da exaltação final do Senhor. Em consequência, na história das tentações de Jesus, ele inverte a ordem que Mateus apresenta, colocando a tentação referente ao templo em terceiro lugar e não em segundo, como faz Mateus. Assim, Jesus, no início de todo o seu ministério público, triunfa sobre o demônio ali em Jerusalém. E é em Jerusalém que ele vai ter o seu triunfo final também na ressurreição. Em Lucas 9:51, Jesus começa a sua viagem solene para Jerusalém, como se aproximasse o tempo em que havia de ser arrebatado ao céu deste mundo. Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, diz o Evangelho de Lucas 9:51. E essa viagem vai terminar, então, do Lucas 9 até o Lucas 19:28, é essa viagem, Jesus caminhando a Jerusalém. Lucas, nesse caminho, inseriu muitos episódios próprios que não se encontram nos outros evangelhos. O autor diversas vezes observa que Jesus está a caminho de Jerusalém. E esse aspecto é muito importante. Depois da morte e ressurreição de Jesus em Jerusalém, o evangelista acaba omitindo as aparições de Jesus lá na Galileia. Jesus mesmo dá ordem aos seus discípulos: fiquem na cidade santa, Jerusalém, até vocês serem revestidos da força do alto. Nos outros evangelhos, Jesus manda ir para a Galileia. Os apóstolos então cumprem esta ordem, permanecem ali depois em Jerusalém, de modo que o fim do seu evangelho corresponde ao seu começo. E por que Lucas enfatiza tanto essa questão de Jerusalém? Por que Lucas quis assim orientar todo o seu evangelho? Qual que é a razão desse direcionamento a Jerusalém? E a resposta é que, assim como Mateus apresentou Jesus como o novo Moisés, Lucas quer apresentar para esses pagãos convertidos Jesus como o novo Elias ou como o novo profeta. Ora, uma das características do profeta é morrer em Jerusalém, como diz o próprio Jesus em Lucas 13, versículo 33. Essa é a chave da estrutura de todo o Evangelho de Lucas. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas sabendo desse esquema e dessa visão dele de Jesus como o novo Elias, isso nos ajuda a compreender muito as passagens que Lucas coloca. A gente pode observar que Jesus em Lucas aparece frequentemente como um grande profeta. Lucas sempre apresenta Jesus como esse profeta enviado de Deus. Jesus mesmo comparou a sua sorte com a sorte do profeta Elias, do profeta Eliseu. Como se compreende então, profeta, no caso, não quer dizer apenas um homem dotado de graças especiais, mas o Messias aguardado, que na mente de São Lucas era o Filho de Deus feito homem. E é esse Messias, é esse profeta que Lucas quer apresentar a esses pagãos convertidos através do seu evangelho. Na semana que vem, na próxima quinta-feira, a gente vai conversar um pouquinho sobre o conteúdo, sobre o estilo literário que Lucas utiliza no seu evangelho. Muito obrigado pela sua companhia também nessa aula de hoje. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo e nos encontramos no nosso próximo estudo da Palavra de Deus, o Santo Evangelho de Lucas. Fique com Deus.